Olá, pessoal, sejam aí todos bem-vindos a mais um Global Cash. Esse é um podcast aí com o objetivo de compartilhar com você as melhores práticas do mercado imobiliário e da construção. E hoje o nosso convidado especial é o Luiz, que ele é o cofundador aí da CAPS, uma empresa que oferece aí soluções para o mercado de incorporação imobiliária e também de construção civil. Para vocês terem uma ideia, pessoal, de quem que a CAPS hoje atende aí no mercado, a gente pode colocar como referência aí a CETIM Incorporação, a MAC Empreendimento, a Apex, FGR Urbanismo, Grupo Toquital, então são várias, né? Então seja aí bem-vindo, viu, Luiz? Fala aí, Caro. Obrigado aí pelo convite. Mais uma vez aí a Global Tech inovando com mais esse modelo aí de atuação, com esses podcasts voltados aí para a comunidade Global Tech. É uma satisfação ser convidado aí para a gente bater esse papo hoje. Legal. E bom, pessoal, para a gente começar um pouquinho, Luiz, até preparei aqui algumas perguntas que a gente fez benchmarking com o nosso setor, que eu acredito que o segmento, principalmente o tema que a gente vai abordar aqui hoje, que é o de inadimplência, é algo que está muito em evidência hoje devido à nossa real situação, né? Então a gente vem passando aí por mais uma crise. Então, já começando falando um pouquinho aí sobre o mercado de incorporação imobiliária. Na sua opinião, qual que é o panorama atual mesmo do mercado? Se a gente fosse fazer um paralelo, vai, tipo, antes da pandemia e agora com a pandemia. Esse é um assunto, Ícaro, assim, que ele é meio controverso, né? Então, quando a gente fala aí no período pré-pandemia, né, onde a economia estava voltando a chegar nos locais adequados, e vem a pandemia aí gerando desemprego, medo, né, na população brasileira, e se esperava que o mercado de construção civil acompanhasse também essa queda. E, pelo contrário, assim, o que a gente está vendo aí no mercado, né? Então, tem alguns indicadores legais aí, por exemplo, os juros baixos, a facilidade de crédito aumentou nesse período, então acho que isso incentivou um pouquinho o mercado a crescer, né, durante esse período difícil aí que todo mundo está enfrentando. E outra necessidade, a população em home office, né? Surgiu a necessidade da pessoa buscar uma estrutura melhor para poder fazer o trabalho dela, seja na parte de reforma, seja de comprar um apartamento maior. Então, acho que todos esses fatores fizeram com que o mercado reagisse de forma positiva, mesmo nesse período de incerteza política que o país vem vivendo, tá? E a gente tem sentido aqui na CAPES um otimismo muito grande, empresas lançando novos produtos. Então, assim, eu acho que a minha percepção inicial era que o mercado seria afetado também, e, pelo contrário, ele reagiu muito bem. Eu acho que esse é até um paralelo interessante, Luiz, porque isso aconteceu lá em 1999, quando a gente teve a desvalorização do real. A gente teve isso também foi uma crise que a gente teve, vai, que foi política e econômica em 2014 e agora com a pandemia, né? Então, se a gente fosse fazer um paralelo aí, vai, de quais ações que as empresas você está vendo aí, de acordo com as empresas que vocês atendem na CAPES, que eles estão fazendo para manter a inadimplência controlada. Se você já pudesse compartilhar uma dica para a gente aí entrando dentro do nosso tema de hoje, o que você está vendo aí como inovação, como tendência de mercado? Eu sempre, quando eu falo do tema inadimplência, eu acho que a gente tem que discutir até a origem dela. Tá? Muitas empresas no mercado, principalmente quando a gente vai implantar um sistema aqui de cobrança, a gente vê que eles estão pensando praticamente em remediar o problema. Então, a gente tem que atuar também na origem do problema. Então, eu sempre falo que a inadimplência não é uma ação reativa, ela já tem que ser tratada na origem. Isso vai desde a venda. Tá? Então, você fazer uma análise de crédito bem feita, você oferecer facilidades para o seu cliente, de antecipação de parcelas, de antecipação de recebíveis, para que reduza o risco da sua carteira. Então, a gente tem que estar
muito presente na vida do cliente. Então, a gente tem clientes aqui que o maior concorrente deles não é o mercado imobiliário, é o varejo. Então, às vezes, uma parcela de um apartamento vai ser R$ 300. Aí, se deixar, o cliente compra um smartphone caro e não paga a parcela da mensalidade do apartamento. Então, a gente tem que estar muito atento e muito próximo do cliente, tá? E outra frente que a gente tem que avaliar, tem muitas empresas, principalmente aí no programa Casa Verde Amarela, né, que está impulsionado aí no mercado, que tem o subsídio do governo. Às vezes o cliente não consegue aprovar todo aquele crédito e as empresas estão aceitando financiar parte do saldo faltante aí, né, para a compra do apartamento. Então vai de acordo com o fôlego de cada empresa, tá? Então o que a gente tem visto de maneira geral empresas que cuidam desde do início e durante o ciclo e não somente no final do processo, quando a inadimplência já está consolidada, elas têm tido um resultado muito melhor. Legal, legal. E falando um pouquinho mais sobre a inadimplência, então, se a gente fosse pensar aí sobre a recuperação da inadimplência, que foi um fator que eu achei interessante você mencionar. Como que a gente, atualmente, se você pudesse dar uma dica para o pessoal que está nos ouvindo agora nesse momento, se você pudesse dar uma dica para eles de como fazer isso de forma eficaz, mas sem perder contrato, né? Que eu acredito que é o mais importante no atual momento que a gente está vivendo aí, né? Eu sempre, também um outro ponto que a gente sempre fala aqui na CAPES, né, é uma das nossas missões, você tem que ter a vida do cliente, o controle das informações do cliente ao seu dispor, né? São os seus clientes, você tem que controlar e conhecer bem seus clientes, tá? Então, como recuperar e sem perder os contratos? Foi um dos pontos que você citou. Primeiro, assim, o princípio do diálogo é imprescindível, né? Então, as empresas têm que ter a abertura a escutar a dificuldade que o cliente está passando e propor alternativas. Mas se você tem um cenário completo do seu cliente, você conhece o perfil de pagamento dele, você vai saber o momento que ele está querendo ganhar mais tempo ou o momento que é um momento legítimo, né? Que vale a pena a gente fazer concessões. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importantíssimo, conheça seu cliente, conheça os indicadores dele, conheça o perfil de pagamento, porque nesse momento, no momento do diálogo, fica mais fácil, não fica um disse e não disse, né? Então, você consegue diferenciar um cliente que está querendo ganhar tempo de um cliente que realmente está passando por um problema. E a empresa vai ter que avaliar mesmo se é um momento de fazer concessão e colocar a unidade de novo no mercado ou se faz sentido propor uma negociação com o cliente. Então, assim, o principal ponto que eu destaco, Ícaro, é o conhecimento do cliente e do seu perfil de pagamento. Em cima disso, você consegue tomar as decisões estratégicas de qual momento conceder e qual momento não ceder. Até complementando um pouquinho sobre o que você falou, Luiz, tive um insight que eu acredito que é bacana a gente compartilhar também com o pessoal, que é sobre a importância de definição de um processo para o time de cobrança. Então, quanto mais informações e munidos eles tiverem de informação de acordo com a política do seu negócio, seja na parte de incorporação ou de imobiliária, você conseguir definir um processo que seja claro e passar isso para o time na ponta que está fazendo a ligação, que está fazendo esse tipo de cobrança, seja via SMS, chatbot, enfim, o que a sua empresa definir, eu acredito que isso também é importante, né? Sem dúvida. Hoje, o processo ele é fundamental para que tenha sucesso nessa estratégia. Então, tem clientes que a gente visita que não tem estratégia nenhuma de cobrança. Ele pega simplesmente uma lista dos clientes que estão inadimplentes e sai ligando sem nenhum critério. Então, para a gente fazer um paralelo a isso, né, tem clientes nossos que trabalham com estratégia de represamento, não deixar um cliente que até 15 dias que ele passe e vire uma bola de neve. Tem clientes que segregam as ações entre clientes que estão com uma inadimplência mais simples de recuperar para clientes que têm uma situação mais delicada, em equipes mais júnior e mais sêniores. Então, assim, a gente tem várias estratégias. Além disso,
criar facilidades, estar presente em multicanais. Então, hoje, o WhatsApp se tornou uma ferramenta extremamente eficaz para a gestão da inadimplência. Uma coisa que parecia antigamente meio intrusiva, hoje o WhatsApp tem sido de forma muito bem aceita para a resolução de problemas de cobrança. Tá? A robotização, a automação de processos, de envios de mensagens preventivas ou reativas, tem ajudado muito. E a inteligência artificial, eu acho que é um ponto importante também, ela tem ajudado muito a gente a definir estratégias de cobrança com base no perfil dos clientes, no perfil de pagamento, e onde nos geraria uma recuperação mais efetiva. Tá? Então, esse cenário todo, eu acho, aliado ao processo e ferramenta e inovação, a gente consegue ter um resultado muito legal. Tá, então era inclusive a minha próxima pergunta. Quais que são os novos recursos de gestão para inadimplência que você está identificando aí, que está dando bons resultados aí para quem atua no setor? Atuação em multicanais. Então, assim, você tem que estar presente onde o cliente seu está. Então, se o seu cliente tem costume de acessar via app, você tem que estar presente no aplicativo. Se ele atua no WhatsApp, você tem que estar presente no WhatsApp. Se ele gosta de atuar via navegador, via web, você tem que estar presente na web. Se ele escuta um podcast, você tem que estar presente no podcast. Então, essas estratégias ajudam você a criar a proximidade do cliente e criar ações efetivas. Além disso, a automação e a robotização dos processos, hoje cada vez mais tem gerado resultados eficientes. Tá? Então, atividades que você provavelmente precisaria de uma equipe muito grande para fazer um atendimento, você consegue, de certa forma, automatizar e robotizar esses processos, gerando uma escala maior de produtividade. E também a inteligência, como eu falei, assim, tem muita... hoje, fazer uma análise da melhor estratégia é uma atividade complexa, não é simples. Você tem que cruzar diversos elementos. E hoje, com a informação na mão e com ferramentas adequadas, a gente já consegue orientar o gestor qual o caminho ótimo para buscar o maior índice de recuperação de inadimplência. Então, acho que esses 3 pontos que eu destaquei, a robotização, multicanais e a inteligência artificial, acho que são fundamentais aí para a gente ter um resultado cada vez melhor nesse assunto. Legal. E até complementando um pouquinho sobre o Luiz, eu acredito que também é importante o pessoal utilizar as estratégias também de marketing digital, porque a gente está falando um pouquinho de inadimplência, mas o perfil de consumo das pessoas vem mudando, os hábitos também vem mudando, então sempre que a gente passa por um processo, como a gente está passando agora, que a gente chama de crise, mas ao mesmo tempo existem crises e oportunidades. Eu acredito que também a gente está começando a navegar num volume de oportunidades, porque principalmente levando em consideração aí algumas ações, a gente já vê uma mudança já de comportamento, seja do mercado de incorporação e de imobiliário, fazendo alguns lançamentos, né? Que é como que você visualiza o cenário imobiliário de incorporação para os próximos anos? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Sim. Vamos lá. Mas, assim, na minha visão, o mercado imobiliário ele tem muita oportunidade ainda. Tá? Então, a gente tem um déficit habitacional ainda muito alto no país. Tá? Como eu comentei um pouquinho atrás, nesse cenário de pandemia, muitas empresas adotando o home office, cada vez mais as pessoas vão estar buscando mais conforto, um apartamento maior, uma casa mais adaptada para trabalhar nesse modelo, juros baixos ajudando, né? Antigamente você não tinha uma taxa de juros para fazer um financiamento imobiliário com as taxas que tem hoje. Então, assim, o cenário indica para o lado positivo, né? Mas o Brasil em si, ele tem muita instabilidade, seja no cenário político, né? Daqui a pouco a gente vai ter novamente a troca do presidente, essas crises políticas que acontecem o tempo inteiro, o
volume de recursos que o governo está tendo nesse momento, que está gastando muito dinheiro na pandemia, para incentivo desses programas habitacionais, está cada vez mais reduzindo. Então, assim, é uma pergunta de $1 milhão. Assim, eu acredito mesmo no... Eu sou otimista, tá? Eu acredito que o mercado, pelo que eu sinto aqui, pelo que eu converso com os meus clientes, a gente está num caminho adequado, mas não dá para pregar 100%, não, devido a essas variáveis que eu citei aí. Legal, e eu vejo que o nosso segmento ele é o primeiro a sentir o impacto da economia, mas na recuperação a gente sempre, historicamente, olhando para o passado, a gente sempre sai na frente também, né? E isso eu acho muito importante. Mas, Luiz, queria ir para o segundo bloco aqui. O que a gente fez aqui internamente? Sentei juntamente com o nosso time de relacionamento e de suporte técnico e a gente escolheu 5 perguntas que são as principais que os nossos clientes ou as pessoas que entram em contato com a gente através do nosso site ou dos nossos canais de comunicação, geralmente levantaram de dúvidas. E com a sua expertise de experiência de atuar nesse setor, eu queria que você contribuísse respondendo para a gente. Perfeito. Vale a pena conceder desconto e retirar multas e juros para manter o contrato? Porque o que acontece? A gente vem percebendo uma mudança também de postura, né, com relação à parte de renegociação dos contratos. Vai um pouquinho do que eu comentei anteriormente. Primeiro que você tem... Isso vai depender de empresa em empresa, produto que ela oferece a produto que ela está trabalhando no mercado. Primeiro ponto, novamente, você tem que conhecer o seu cliente. Eu vou repetir esse assunto, porque um cliente, vamos dar um exemplo, que todo mês chega no final do mês e pede para você prorrogar aquela parcela, é um cliente que ele não está sendo justo com você também, tá? Então, todo mês ele está buscando uma renegociação, está atrasando, está te dificultando, sendo que você poderia, dependendo do mercado, se o mercado estiver aquecido, trazer um cliente mais qualificado para essa unidade, tá? Então, você conhecendo o seu cliente, você vai saber assim, onde que vale a pena você ter uma concessão ou não. Vai depender do seu mercado. Então, hoje o mercado de luxo praticamente não tem inadimplência. O mercado do média renda já é um mercado que tem sofrido bastante, tá? Então, destratar uma unidade para revender ela pode ser uma dificuldade grande. O mercado não está, no média renda, não está tão atrativo assim. Então, é uma decisão que vai depender do seu produto e do histórico de relação com o seu cliente, tá? Mas em muitas situações vale a pena sim, você sentar, renegociar, tá? Mas você precisa ter esse conhecimento prévio do seu cliente. Legal, Luiz. E complementando aí um pouquinho, a minha próxima pergunta aqui é como otimizar a produtividade do time de cobrança? O que acontece? A gente vem passando por um cenário onde o empreendedorismo está em alta, mas ao mesmo tempo você tem que ter eficácia naquilo que você se propõe a oferecer para o mercado. Ou seja, tem que gerar resultado, fazer mais com menos, porque o índice de competitividade no mercado cada dia está maior e o marketing digital acaba te valorizando, porque você consegue realmente concorrer de igual para igual com todas as empresas, mas ao mesmo tempo gera uma competitividade muito grande. E olhando isso para o cenário de gestão de inadimplências e do segmento de incorporação, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente na eficácia mesmo da produtividade do time de cobrança. Legal. Normalmente, como você já citou, né, a gente trabalha aí no mercado imobiliário com soluções para a gestão dos clientes. E quando a gente vai implantar o nosso módulo de cobrança, a gente sempre observa como é feito o trabalho das empresas que estão nos contratando. Muitas vezes você vê muito trabalho manual. Por exemplo, eu vou puxar uma base de dados aqui, eu vou consolidar, vou dividir para o meu time. Você não tem um histórico do que você falou com o cliente anteriormente. Então, o investimento em tecnologia, num sistema de gestão, é importantíssimo para isso. Então, eu consigo saber se eu já acionei esse cliente anteriormente, se já fiz um acordo com ele anteriormente, quando que eu vou ligar para ele novamente. Então, essas ferramentas, você pensando numa empresa que tem um volume muito grande de dados, não dá para a gente controlar na cabeça. Então, a tecnologia vem para ajudar bastante nisso. Tá? Outro dado muito importante que a gente vê nos nossos clientes
é a gente ter um saneamento de dados bem feito, tá? Hoje, eu posso pegar em média aí, na nossa base de dados, o índice de não conseguir falar com os clientes é aproximadamente 50% de todos os acionamentos. Então, você imagina um departamento de cobrança com 30 pessoas ligando, 50% das ligações que eles fazem não consegue falar com o titular da conta, por falta de cadastro, por falta de atualização de dados. Então, esse é um índice muito importante e todas as empresas têm que ter um indicador, tem que ter esse dado muito bem saneado dentro da sua base de dados, dentro do ERP, tá? Então, isso ajuda demais a você ter ganho de produtividade. E outros pontos, assim, que eu já até comentei um pouco acima, a gente tem que estar presente em todos os canais que os clientes estão. Então, se o cliente prefere falar com o WhatsApp, a gente tem que estar no WhatsApp, tá? Então, a gente tem que controlar isso. E fora isso, definir estratégias de distribuição dos contratos, com base na inteligência, no perfil de pagamento com o cliente, faz com que a sua ligação seja muito mais efetiva. Tá, levando em consideração o atendimento em multicanais que você mencionou aí, Luiz, eu fico pensando no bastidor, sabe? Tipo, eu trabalhando na parte de gestão de cobrança, eu como gestor atuando aí com essas 30 colaboradores que você mencionou. Como que funciona a distribuição da fila desses atendimentos? Suponhamos que um cliente entre em contato com você pelo WhatsApp, aí um outro cliente entra em contato com você pelo Facebook, aí um outro cliente entra em contato com você através de chatbot, outro por ligação. Como que funciona essa dinâmica para você lidar com esses clientes com SLA alto, né? Que eu acho que é o primordial nesse primeiro momento, né? O primeiro passo é você ter um CRM multicanais. Então, hoje, os nossos clientes trabalham com todas as informações consolidadas em um local só. Então, independente se o seu cliente te acionou pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo chat, pela web, tudo isso é canalizado em uma interface única para o seu operador, tá? Que ele não precisa ficar monitorando N canais. Então, se você tem uma ferramenta que te ajuda nisso, tá? A sua fila de atendimento, o seu trabalho fica centralizado. Você não tem que ficar monitorando todas essas frentes, tá? Um reclame aqui, o cliente entrou em contato através do site, lá do formulário de captura. Tudo isso a gente o nosso CRM, né, o CRM da CAPES, ele faz essas capturas e já direciona para o atendente responsável de acordo com a estratégia de cobrança que você fez hoje. Eu imagino, sem isso, você vai ter que ter uma equipe praticamente dedicada para cada canal, para monitoramento para cada canal, acaba inchando demais a sua operação e também não consegue integrar, né? Às vezes o cliente que te falou ali com o Facebook, ele já te falou também via WhatsApp, então você tem um trabalho muito grande de ficar consolidando essas informações, tá? Então a ideia é um CRM que faça a captação desses clientes multicanal e resolve o seu problema. Legal. E uma próxima pergunta que eu tenho aí para você é com relação à parte da clareza e da gestão da autonomia para o time que está na ponta. Com o CRM, você já consegue definir uma política, por exemplo, de desconto, informações mesmo de cobrança de reenvio do boleto ali de forma um pouco mais automatizada? Como que funciona esse processo da autonomia para o pessoal que estava na ponta? Só complementando aí para mim, por favor. Sem dúvida, Ícaro. Assim, a gente tem que... eu sempre falo com os meus clientes que cobrança é momento, tá? Cobrança é momento. Então, se o seu cliente, às vezes, entrou em contato com você querendo renegociar um contrato que esteja dentro das políticas da empresa, você não pode demorar para fazer isso, tá? Você já tem que pegar aquele momento quente do cliente, é como se fosse o momento da venda. Tá? Você já tem que pegar aquele cliente quente naquele momento e já gerar ali a negociação, já gerar o boleto naquele momento e já mandar para o e-mail do cliente para ele pagar. Se demorar demais, eu demorei uma semana para mandar um boleto para o cliente, ele pode ter comprometido com outra dívida ou comprado outra coisa com o dinheiro que ele queria amortizar a dívida. Tá? Então, é momento. Agora, como que a gente dá autonomia para os operadores da ponta fazer isso?
a ferramenta ela é toda parametrizada, né? Toda em níveis de alçada, controle de descontos, dentro das políticas da empresa, tá? Então, você parametrizando isso, o seu operador já tem autonomia de fazer isso, integrado aí com o RP UAU, né? É um conjunto, tá, de governança, RP versus o CRM CAPS, RP UAU, que proporciona essa autonomia para o cliente conseguir, já no momento, em linha mesmo com o cliente, já pegar um boleto e já mandar, já fazer uma renegociação, emitir o boleto, os termos de aditivo, no momento que você está em linha com o cliente. Tá? Então, essa autonomia ela é fundamental para aproveitar esse momento quente aí que o cliente está buscando uma regularização. Legal. E uma outra parte que você mencionou um pouquinho anteriormente foi sobre a parte de saneamento de dados, Luiz. Levando em consideração aí que a gente está numa tendência também, tanto da otimização e da produtividade de melhoria de processo, a gente tem cada dia mais os gestores em busca de soluções de BIs para poder fazer uma tomada de decisão, ou seja, gestão à vista mesmo. Levando isso em consideração, olhando para o cenário de inadimplência, o quão isso é importante, olhando para o dia a dia aí dos seus clientes que você atualmente atende? É a parte mais importante, Ícaro, digamos assim. Porque é através do BI que você consegue enxergar como que está a posição da sua carteira. Tá? Então, você vai tomar as decisões. Claro que a inteligência artificial ajuda um pouquinho nessa tomada de decisão, mas tem parte que é decisão do gestor. E ele precisa ter esses dados consolidados de forma analítica para definir a melhor forma de atuar. Então, em cima do BI, você define a estratégia de cobrança. Tá? O operador que está fazendo os acionamentos, ele conhece a estratégia, mas ele já atua em cima da definição feita pelo gestor. Ele não consegue mudar a linha de raciocínio. Ele já vai em cima da estratégia pré-definida. Então, a chance de ter uma assertividade maior é muito grande. E o BI, sem dúvida nenhuma, ajuda muito nessa tomada de decisão do melhor caminho. Ele te dá indicadores tanto da posição quanto da medição da recuperação, onde que você está tendo mais resultados, quem são os operadores que te trazem mais resultados, que você poderia estar alocando para uma cobrança mais complexa. Então, assim, é fundamental mesmo para esse processo. Legal. E tem, Luiz, alguma dica prática aí que não falamos que você gostaria de compartilhar com o pessoal aí também, levando em consideração o tema da gestão de inadimplência? Eu falei lá em cima e eu vou repetir. Tá bom. A gestão da inadimplência, ela não é somente o pós-problema. Invista no seu processo, desde a venda, a fazer uma análise de crédito bem feita daquele cliente, desde a estratégia de marketing, igual você comentou muito bem aí, Ícaro, às vezes cada vez mais o marketing digital vai ajudando a se trazer mais clientes mais qualificados, tá? Então o processo começa lá atrás, tá? Não enxergue a inadimplência como somente o problema. Comece lá atrás, fazendo uma política de crédito bem feita, captando os leads mais qualificados, dando facilidades para o seu cliente durante o ciclo de tratativa com a empresa, para que ele possa ir amortizando as dívidas dele, tá? Dar facilidades para o seu cliente, para não chegar num problema maior no final. Que isso é uma situação ruim, não somente para a construtora, mas ruim para o cliente também. Eu vejo que isso é bem importante mesmo. E agora, bora lá, né? Vamos falar um pouquinho de CAPS. Explica aí para gente, para aquelas pessoas que ainda não conhecem um pouquinho sobre o trabalho, sobre o que vocês oferecem para o mercado aí para gente, para a comunidade Global Tech aí. Legal. Quem não me conhece aí, né, sabe, talvez não conheça um pouquinho da minha história. Eu trabalhei muitos anos aí no mercado imobiliário, numa grande construtora aí, grande incorporadora aí no Brasil, né, uma das top 5 aí no Brasil. E lá atrás, né, quando a gente estava estudando como montar a CAPS, eu e meu sócio Mauro, a gente via, assim, muito o mercado imobiliário como todo, né,
muito focado em obra, muito focado em produção, tá? Quando se tratava de cliente, a gente via que o corretor te ligava 10, 20 vezes ao dia, sem um controle de ligações, sem saber que ele já tinha falado com você anteriormente. Um cliente que entrou em contato para pedir uma manutenção não tinha retorno algum. Normalmente era uma ligação comum. Eu quero falar com o Ícaro. Não era que não, tinha aquela personalização do atendimento, que isso, quando gera volume, você não consegue atender. Então, o que a CAPES veio acrescentar no mercado imobiliário? Ela veio trazer profissionalização, tá, para a tratativa com o cliente, desde o momento do pré-venda até o pós-venda completo. É o que a gente chama de CRM 360 graus. Hoje a CAPES ela atua na gestão dos leads, na gestão das vendas, na gestão dos contratos, na gestão das comissões, dos corretores, produtividade. Depois ele entra na gestão do repasse. O cliente entrou na carteira, ele já entra nas ferramentas nossas de autoatendimento, para a segunda via de boleto, como eu falei na estratégia de cobrança. A gente tem que proporcionar facilidades para o cliente, né? Então, o cliente seu pode tirar uma segunda via de boleto na parte web, na parte de aplicativos, no Totem e também no saque, né? No pós-venda, todo o atendimento multicanal, através de e-mail, WhatsApp, chat, tudo isso interligado para que você realmente conheça o seu cliente de ponta a ponta. Tá? Eu sei hoje, o meu time de pós-venda conhece o que foi falado com o meu cliente lá no momento que ele visitou o empreendimento pela primeira vez. Tá? Isso é muito importante para a gente conseguir não somente ter uma estratégia de inadimplência bem feita, mas também ter um índice de satisfação com os seus clientes muito grande, né? Então, a CAPES veio para profissionalizar essa gestão de clientes do mercado de construção civil. Legal, e eu acredito que está no caminho, viu, Luiz? Olhando aí principalmente para essas estratégias e a mudança do comportamento do consumidor, as pessoas cada dia mais vão mudar esse comportamento de compra de commodity e vão buscar produtos que sejam promotores de experiência. Então, quem não gosta de ter uma boa experiência? E um atendimento personalizado te gera uma boa experiência. Então, acredito que a gente está no caminho, a CAPES também está no caminho. Uma pergunta que não quer me calar, tipo, eu sou um cliente da RP UAU. Sei que não é um propósito, mas é uma pergunta importante para a nossa comunidade da Global Tech. Já está nativamente integrado com a RP UAU? Como que está esse processo? Olhando para a parte de tecnologia, claro, né? Muito boa pergunta. Eu acho que a comunidade Global Tech e alguns já nos conhecem, né? A CAPES ela já nasceu com um propósito, né? Devido à relação anterior que a gente já tinha com a Global Tech, com o Marcelo, ela já nasceu com um propósito de ser nativamente integrada com o RP UAU. A gente, no início, a gente foi evoluindo esse assunto, né? E hoje todos os módulos CAPES são nativamente integrados com o RP UAU, tá? Tanto a parte de inadimplência, saque, vendas, todos os processos, tá? Que tem relação com o cliente, a gente é nativamente integrado. A gente entende que todo dado mestre tem que ficar dentro do RP, o cadastro do cliente, os dados financeiros são administrados pelo RP UAU, tá? E a CAPES entra dentro desse circuito de forma bem inteligente, de forma bem integrada, com soluções inovadoras, para complementar ainda mais o RP, gerando um valor agregado muito grande aí para quem possui as duas soluções. Legal. Luiz, e como que o pessoal faz para poder entrar em contato com a CAPES? É facinho. Hoje a gente tem eu posso compartilhar o meu e-mail. O meu e-mail é luiz@capes.com.br. Quem quiser trocar mais alguma figurinha em relação ao tema de hoje, eu estou à disposição. E nós temos o contato @capes.com.br, que é o nosso e-mail. A gente tem o nosso site, www.capes.com.br. A gente tem o nosso WhatsApp, que é o 31 81 81 0970. A gente tem o nosso app,
tá? Vocês podem baixar nas nossas lojas, que é o app da CAPES. Então, assim, a gente está em todos os canais também, justamente para poder atender os nossos clientes aí, o que a gente tem falado. Legal, e é importante, né? Até reforçando aí, uma das estratégias da CAPES é ser multicanal. Então, tá aí uma prova, talvez nem estava previsto, né, Luiz? Mas realmente uma prova de que o fato da sua empresa ser multicanal, cada dia mais, vai ser importante para a sua estratégia, para gerar uma boa experiência aí, seja de compra ou de tirar uma dúvida em relação ao seu produto ou serviço. Então, é isso, Luiz. Ó, queria te agradecer por disponibilizar seu tempo. Sei que sua agenda é muito corrida mesmo, e o fato de você disponibilizar seu tempo para poder compartilhar a sua experiência, a sua expertise de mercado sobre o tema que a gente escolheu hoje. Só gratidão aí em nome da comunidade da Global Tech, tá bom? Eu que agradeço, Ícaro, a oportunidade de a gente estar falando. Eu me disponho novamente aí a quem quiser trocar mais figurinhas sobre o tema, eu estou à disposição, criar fóruns de debate, porque a gente tem vivido isso diariamente, tá? E com visões diferentes, né? Que a gente atua com clientes de produtos diferentes, com portes diferentes. Então, às vezes, uma estratégia que a gente está vendo que está funcionando, a gente está sempre compartilhando aí numa comunidade Global Tech aí para que todos tenham um resultado excelente, né? Sem dúvida nenhuma. Então é isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Icaro. Um abraço, pessoal.